Olá, Pai do Senhor. Quero ler uma palavra para a nossa meditação nesta manhã, aqui no livro de Atos, o Ato dos Apóstolos, e diz assim a palavra do Senhor. A segunda viagem missionária de Paulo. Silas e Timóteo o acompanham. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, recomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegando a Derbe e Listra, eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entrava para serem observados os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas foram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em números. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo a anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. E navegando de Troades, fomos correndo em caminho direito para Samatrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, e que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, que é uma colônia, e tivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos falamos, e as mulheres que ali se ajuntavam, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que tivesse atento ao que Paulo dizia. Depois que for batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo que havemos julgado que eu seja fiel ao Senhor. Entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangiu isso. E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta seguia a Paulo e a nós, e nos clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando
perturbado, voltou e disse-lhe ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Ei, palavra maravilhosa de salvação, palavra maravilhosa de libertação, né? O chamado, o nosso chamado por Deus é muito importante. A gente estar atento, né? A tudo que o Senhor nos tem para nós, né? Aqui nós vemos a palavra do Senhor, narra a história de Paulo. E Paulo precisou, né, fazer sua segunda viagem missionária. Ele então sai, ele leva Silas, né? E mais para frente você vai ver que ele encontra também a Timóteo, e que era um discípulo, né, do Senhor. Que era um discípulo, né? Não do Senhor, mas de Paulo. E sua mãe e sua avó já era crente, né? Já serviu o Senhor. E Paulo, então, por Timóteo ser um jovem de bons testemunhos, né? Paulo pega Timóteo e leva também com ele para fazer a obra missionária. A gente observa aqui que tinha, né? Silas e Timóteo estavam nessa viagem missionária. Observa bem, quando Deus tem um propósito em nossas vidas, a gente tem que sempre atentar a isso, né? A formar um grupo de pessoas, né, para estar conosco, para nos ajudar. Porque a obra do Senhor ela não é feita só. A obra do Senhor ela não é feita somente com uma pessoa, né? Quando Deus estabelece para nós a sua obra, nos chama para fazer a tua obra, é sempre bom andar de dois, né? Andar pelo mínimo dois, para a gente não se embaraçar no meio do caminho, né? Porque você já pensou, se você sai para fazer a obra missionária e acontece algum imprevisto, de você ficar doente, alguma coisa acontecer no meio do caminho, e aí provavelmente não vai acontecer com os dois, né? Se acontece com um, o outro vai estar ali para ajudar. Então é muito importante nós termos essa comunhão. Existem pessoas que ela quer fazer as coisas, ela quer fazer sozinha. Ela acha que Deus chamou ela então deve fazer sozinha. Mas é sempre bom você montar um grupo. É sempre bom você ter a sua caravana, ter suas pessoas que te ajudem em oração, que te apoia, né? Onde você vai, que está intercedendo por você, e também deixar os contatos, né? Para que se aconteça alguma coisa, você ter contato. Então é muito importante a gente observar essas coisas. E Paulo ele foi chamado, foi convocado pelo Senhor. Observa bem, Paulo ele passou por algumas cidades, por alguns locais, aonde o Senhor não permitiu que eles pregassem o evangelho naquele lugar. Você deve pensar assim, nossa, mas por quê? Por que o Senhor não permitiu que Paulo pregasse a palavra? Deus faz acepção de pessoas, né? A salvação não era para todos. Observa bem, a salvação é para todos. Mas tudo tem o tempo certo, né? Tudo tem a hora certa. O Senhor não permitiu que eles entrassem naquele lugar, porque provavelmente o Senhor tinha um propósito maior lá na frente, né? Com certeza depois foi pregada a palavra para eles naquele lugar, naquelas pessoas naquele lugar, mas naquele tempo era o tempo de Paulo e para Troades. Aliás, ele teve a visão em Troades, né? E ele precisava de ir para a Macedônia. Então, ele foi para a Macedônia. O Senhor deu uma visão para Paulo. E Paulo esteve ali pregando a palavra. E quando Paulo estava pregando a palavra, observa bem, né? Uma moça chamada Lídia, uma mulher, já era cristã,
já conhecia Deus, mas ainda não tinha né, aceitado a Jesus. Então ela vai e ouve a palavra de Paulo e se converte, aceita a Jesus e se batiza nas águas. Ela e toda a tua casa. E logo mais para frente você vai ver que havia também uma moça que era uma adivinha naquela cidade, e ela dava muitos lucros aos seus senhores. Havia uma necessidade maior, né, para Paulo fazer, porque nós devemos fazer aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor nos ordena. Então, o Senhor ordenou que Paulo fosse mais adiante, para quê? Para ele pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Então, houve o quê? Uma conversão em uma família inteira, né? Uma casa inteira. Houve lugar para que eles pudessem ficar. E também teve ali, mais para diante você vai ver que teve uma moça que precisava de Jesus, né? Ela necessitava de Cristo. E ela fazia muitos, né? Dava muito lucro para o seu senhor, porque ela era colocada, né, como uma cobaia, né? Ela servia como cobaia, porque os seus senhores, né, usava ela para ganhar dinheiro, porque ela era adivinha, porque as pessoas procuravam esta moça para falarem, né, o que vai acontecer. É tipo aquele negócio de horóscopo, ler a mão, sabe? Cartomante, vamos colocar assim como uma cartomante, né? Então, ela perturbou Paulo. Por vários dias, a Bíblia diz. E Paulo, um dia, virou para trás, simplesmente falou para o Espírito, né, que estava na vida dela. Aí Paulo disse assim, e Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito, né, não falou para a moça, ele falou para o Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Então, em nome de Jesus. Ai, irmãos, esse nome tem poder. Paulo, no mesmo momento que ele falou em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Na mesma hora, aquele espírito saiu. Paulo invocou o nome do Senhor. Né? Paulo não falou em seu nome, Paulo falou em nome do Senhor. Ele falou em nome de Jesus Cristo, te ordeno, te mando que saia. E na mesma hora saiu. Irmãos, que coisa linda e maravilhosa, né? O poder de Deus que está no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós vamos fazer maravilhas. É no nome de Jesus que nós vamos fazer a obra do Senhor. Então, Paulo assim fez. Houve uma conversão da Lídia e sua família e também a conversão dessa moça, que era o quê? O centro, né, de tudo naquela cidade. Através da conversão desta moça, provavelmente muitas pessoas também chegaram a Cristo. Mas a palavra de Deus diz que Paulo e Silas pagou o preço. Aqueles homens pegaram eles e bateram neles, né? Porque eles estavam o quê? Tirando, né, o pão deles. Amém? Ou seja, o Senhor estava dando uma salvação para uma vida, libertando uma vida, mas o inimigo ficou furioso, porque Paulo e Silas pregou a palavra de Deus para aquela moça. Amém? Então você vai observar uma coisa, o inimigo vai levantar quando você fazer algo de Deus. Mas permaneça fiel, porque o Senhor não abandona os seus. Aí a palavra de Deus diz que eles apanharam e eles lançaram eles na prisão. E naquela prisão, né, Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam ao Senhor. Perto da meia-noite eles clamavam, né, e louvavam o Senhor.
E a Bíblia diz que um anjo desceu, né? Houve um terremoto naquele lugar e ali foram libertas muitas pessoas. A Bíblia diz que o carcereiro tentou se matar, tirar sua vida. Paulo, então, prega a palavra de Deus para aquele homem, e aquele homem se converte também. E toda a sua casa serviu o Senhor. Irmão, que coisa linda, maravilhosa, né? Esse é o Evangelho de Jesus, é simples. Mas é preciso que eu e você nos colocamos na brecha. É necessário que eu e você nos colocamos na brecha. Que nós entendemos, né, que o Senhor precisa de nós na terra. O Senhor precisa de mim, precisa de você para pregar a sua palavra. Se nós não for o ide do Senhor, né? Quando está falando de ide, não está falando para nós ir dentro de igreja. Vamos sair dentro das paredes, vamos ir para fora. Vamos orar pelas pessoas enfermas, visitar as pessoas que necessitam, porque esse é o nosso chamado. Esse é o verdadeiro chamado de missionários. O Senhor não quer que nós ficamos dentro de igreja, dentro de quatro paredes. Hoje em dia as pessoas querem ficar dentro da parede, querem ficar olhando a palavra, brigando dentro de igreja para posição, né? Quer pregar a palavra dentro da igreja. Quando o Senhor está olhando lá fora, vendo o campo, vendo as pessoas morrendo, né? Vendo as vidas sem Cristo, indo para o inferno. Então, nesta manhã você fica com essa palavra, né? Não posso continuar mais, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Eu gostaria neste momento de fazer uma oração também para nós, né, para encerrar esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, ó Pai Santo, neste momento, Senhor, estou aqui, meu Deus querido, diante desta palavra, meu Deus. Eu quero agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, na minha vida, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai amado, no nosso ministério. Agradecer o Senhor pelas bênçãos do Senhor na minha casa, meu Pai. Louvar o Teu nome, Senhor Deus, por tudo. Eu quero, Senhor, neste momento pedir ao Senhor que vai de encontro, meu Pai, com as pessoas, meu Deus querido, que ouvir esta palavra, que elas venham ser libertas, meu Deus, que elas venham ser transformadas, Senhor. Que o Senhor possa entrar dentro do lar, Senhor, entrar dentro da casa, entrar no meio das famílias, fazer uma grande obra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço nesta manhã. Abençoa teu povo, Senhor, abençoa a tua igreja, derrama a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, na vida das pessoas, meu Deus. Enche elas com teu Espírito Santo. Faz uma grande obra, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que a libertação do Senhor venha entrar dentro do lar, Senhor. Que a libertação do Senhor venha entrar, meu Pai, dentro dessa casa, dessa família. Assim como entrou na vida de Lídia. Assim como entrou na vida do carcereiro. Assim como entrou, meu Pai, na vida, meu Pai, desta moça que era adivinha, Senhor, que era pitonisa, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, querer fazer uma obra, Senhor, na vida dessas pessoas que estão vendo este vídeo agora, Senhor. No nome de Jesus Cristo, meu Deus. Receba o teu milagre aí, no nome de Jesus. Amém.